noite, irmãos. É, Nós vamos estar continuando a meditar, né, sobre esses assuntos que eu venho trazendo nas últimas quartas-feiras, né? E, bom, é, os assuntos, né, se relacionam ao tema pecados aceitáveis, né? A gente já falou sobre a gula, já falou sobre minha colinha aqui rapidinho, mas o atraso em si, né? Como como isso pode ser tratado como pecado, né? E a gente tem feito, eu tenho colocado, né, um versículo de início, mas a gente não vai falar sobre ele agora, né? Talvez eu não vou citar ele, mas eu queria que os irmãos ficassem com ele em mente, né? Vocês lembram qual que é o versículo que eu tenho usado para abrir as mensagens? Isso aí. É como mais que bebais, façai tudo para a honra e glória de Deus. Mas a gente vai estar abrindo, irmãos, em Tiago 3. E se os irmãos se atentarem, eu acho que o assunto vai ficar um pouco claro, né? Sobre o que a gente vai falar. Tiago 3, a gente vai ler do versículo 10 a 12, tá? Tiago 3, versículo 10 a 12. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tão pouco pode uma fonte dar água salgada e doce. A gente vai falar, irmãos, sobre uma coisa que muitas vezes a gente finge que não gosta. A gente, a gente trata assim como se fosse pecado. Mas quando tá acontecendo, a gente finge que esquece. Parece que esquece que isso de fato é um pecado. E a gente vai falar sobre fofoca hoje. E como isso é de uma maldade, uma permissividade na nossa vida que a gente não percebe quando a gente faz. Mas a gente gosta. Eu falo por mim, eu gosto. Eu gosto. E tá errado. Não tá certo, né? Mas nós vamos ver como isso prejudica, né, as relações, principalmente as nossas relações aqui na nossa comunidade, né, no ambiente cristão. E a gente já vê pela introdução que a Bíblia ela deixa bem claro, né, que de uma mesma boca procede bênção e maldição. Mas isso não convém. Não é, isso não é comum, não deveria ser comum esse tipo de coisa, né? Ele usa as ilustrações, né? Que um figo, uma árvore, uma figueira vai produzir azeitona? Não vai. Você planta uma figueira e você espera um figo, né? E de uma fonte de água doce, você não espera tomar água salgada, né? Você vai lá no rio, você não espera tomar água salgada de um rio, né? E, e se as pessoas perguntarem pra gente, a gente vai falar que fofoca é errado mesmo. A gente vai falar, não, é errado, coisa que prejudica e tudo mais. Mas de forma até não proposital, muitas vezes, a gente vai entender isso, que a gente peca nesse sentido. Às vezes a gente não percebe,
Às vezes a gente até coloca uns rótulos, né? Não, mas eu tô fazendo isso aqui pro bem do irmão. A gente vai ver como que isso funciona mesmo. Se faz bem pro irmão, esse tipo de coisa, né? A gente coloca nesses véu, embaixo desse véu, né? De que estamos ajudando alguém, mas no final não traz benefício nenhum. E, inclusive, a Bíblia, ela fala em outro trecho sobre fofoca, mas é isso em outra tradução da Bíblia, né? A nossa, ela é um pouco ela é um pouco diferente, mas eu acho que é na tradução da NVI, ela até fala que a fofoca é boa, nesse sentido de que o homem tem prazer nisso, né? A gente vai ver esse trecho mais pra frente também. E, e a gente vê que a fofoca, muitas vezes, ela se traveste de verdade, né? Você pode estar fofocando sobre alguém falando só verdades, mas o objetivo em si não é nada de bom naquilo ali. É só, talvez, o objetivo que oculto no coração da pessoa que faz algo assim é simplesmente difamar a pessoa, né? Ou até, às vezes, se colocar como se estivesse num pedestal acima, né? A gente vai ver um pouco sobre isso. A gente vai lá em Provérbios 26. Provérbios 26, de 20 a 28. Diz assim: sem lenha o fogo se apagará, e não havendo intrigante cessará a contenda. Como o carvão para as brasas e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do intrigante são como feridas, elas descem ao mais íntimo do ventre. Como o caco de vaso coberto de escórias de prata, assim são os lábios ardentes com o coração maligno. Aquele que odeia dissimula com seus lábios, mas no seu íntimo encobre o engano. Quando te suplica com voz suave, não te fies nele, porque abriga 7 abominações no seu coração, cujo ódio se encobre com engano. A sua maldade será exposta perante a congregação. O que cava uma cova cairá nela, e o que revolve a pedra, essa se voltará sobre ele. A língua falsa odeia aos que ela fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Bom, é nesse trecho aqui que eu estava comentando para os irmãos, né, que a tradução na NVI é um pouco diferente, principalmente nessa parte do versículo 22, né? Não, mas não é só na NVI, tem na área também, né, que é a Almeida Revista Atualizada. E nesse trecho ele coloca como quem traduziu, né, esse trecho do hebraico, eles entendem como bocados finos, uma coisa palatável, agradável, né, que desce fácil, né? Só que e aqui a gente vê que ele usa o termo feridas, né, que desce como feridas, até o íntimo, né, até lá no fundo mesmo. Então a gente vê que nas duas traduções o que é semelhante é o quão profundo e prejudicial esse tipo, a fofoca, né, a difamação, ela entra, ela afeta a pessoa. Ela vai lá no fundo mesmo, né? Ou aí pode ser interpretado aqui como algo que agrada e desce e fica, ou algo como fere por dentro e também vai até o fundo, né? E é interessante nesse trecho, né, que ele fala sobre, ele dá algumas ilustrações, né, sobre o efeito disso, né, de que ele fala do homem contencioso. E assim como também eles usam o exemplo, é usado o exemplo da língua, né, que é um fogo, uma faísca que incendeia uma floresta inteira, ele usa a mesma coisa aqui
com esse homem contencioso, né? Que é basicamente aquela pessoa que ela fala com o intuito de gerar intriga mesmo. Esse é o objetivo dela, né? Mesmo que talvez ela esconda isso, mas esse é o objetivo. Ela fala para gerar intriga. Então, a Bíblia ela já alerta. Se não tiver isso, se extingue. Não tem, não vai sair. O que alimenta a contenda é justamente as pessoas falarem sobre isso. É justamente ficar comentando, ficar espalhando alguma coisa, né? É isso que aumenta as brigas, as rixas, as contendas entre as pessoas, né? E aqui também nesse trecho fala que o caluniador, né? Ele é falso e mentiroso. Quando é, que nem eu estava falando, irmãos, muitas vezes a gente entende que comentar sobre certas coisas não, sobre certas pessoas, né, ou certas atitudes, ela vem muitas vezes transvestida de uma santidade aparente, né? Então, por exemplo, eu comento com alguém sobre um irmão e alguma atitude errada que ele fez. Comento com outra pessoa, não com o irmão. E falar, ah, fulano, você viu o que o irmão X fez? Você observou o que estava acontecendo e tal, né? Que foi atitude errada, né? De fato, a atitude em si é errada. Só que o que que isso vai fazer? O que que melhorou? O que que de benefício eu trouxe para a vida do meu irmão que pecou? Né? A Bíblia exorta a gente a exortar os nossos irmãos que estão realmente em pecado. Ela fala para a gente ir até eles e falar com eles sobre isso. Né? Do que adianta a gente simplesmente vir e falar com outra pessoa que não tem nada a ver com aquilo ali? Não tem relação nenhuma. A pessoa vai ajudar de alguma forma? Talvez. Mas provavelmente você não foi lá com o objetivo de falar, vamos eu e você falar com essa pessoa, porque eu não consigo lidar com esse assunto. Você pode ir comigo falar? Provavelmente você só vai querer comentar da situação que aconteceu e acabou. Ou em outros contextos, né? A gente pode querer usar certos acontecimentos na vida de alguém como se fosse um exemplo. Cuidado, irmãos, cuidado. Porque esse tipo de situação, mesmo que não seja a intenção, como eu falei, mesmo que não seja a intenção de você ofender a pessoa, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala sobre as pessoas. Porque mesmo que a gente não perceba, o que a gente fala sobre as pessoas ou sobre os acontecimentos, isso influencia a forma como a gente vê as pessoas. Como quem está ouvindo a gente falar, afeta como ela vai enxergar essa pessoa também. Mesmo que em si não esteja nada de errado, mesmo que você queira dar um exemplo até baseado no erro dessa pessoa. Fala assim, ó, a gente não pode fazer isso. Você viu o que aconteceu com o fulano de tal quando ele fez isso aqui? Aí a pessoa, é mesmo, né? Deu meio errado, não deu muito certo o que aquela pessoa fez. Qual que é a percepção que essa outra pessoa que ouviu você dando um exemplo sobre a vida de outra pessoa vai pensar a respeito dessa outra pessoa? Né? Temos que tomar muito cuidado, irmãos, com essas coisas. Né? A fofoca ela não é uma exortação. Né? A gente não pode tratar ela como se fosse isso. Como eu falei, porque ela não é direto na pessoa. Você não chegou para conversar, para tratar com aquela pessoa sobre o que estava acontecendo. Às vezes você está conversando com outra pessoa sobre alguma coisa e aquela pessoa que realmente está em pecado e está precisando de auxílio, ela nem vai saber. Às vezes se alguém fosse lá e falasse para ela, irmão, é isso aqui, ó, isso aqui está acontecendo, o irmão está errando nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui, você está orando por irmão, mas o irmão tem que corrigir. Aí beleza, você ajudou o seu irmão, você fez o que é bíblico, você exortou ele. Mas o que adianta eu comentar com o fulano aqui do meu lado e o irmão tá lá para lá na vida dele, continuando até, às vezes, continuando até no pecado. Não vai ajudar em nada. Não vai ajudar em nada.
né? E a gente deve ficar bem atento, irmãos, porque isso em algum momento, assim como a mentira fala que a mentira tem perna curta, aparentemente a fofoca também tem. Às vezes, talvez não descubra que você que falou aquilo lá. Mas você não vai trazer benefício algum para a pessoa. Você só vai prejudicar tanto a pessoa quanto você mesmo. E a Bíblia ela fala que aqui, ó, por exemplo, né, no versículo aqui, o 27, o que cava uma cova cairá nela, e o que revolve a pedra esta voltará sobre ele. Ou seja, aquele que faz isso, essas coisas vão voltar para ele em algum momento, né? Seja alguém descobrindo, seja a pessoa com que você tem comentado sobre, ela descobre, você já rompe a confiança dessa pessoa, né, desse irmão. Seja pessoas que, por você fazer isso, vem um mau exemplo e acham que está tudo bem e começam a comentar sobre você também. É um ciclo, irmão. Sempre vai aumentando as coisas. Nenhum pecado ele é isolado. Ele sempre vai puxando. Se ele não é tratado ali no início, ele sempre vai puxando outras coisas, né? É, vamos lá para Mateus agora. Mateus 18, né? Que a gente vai ver, né, como que é que se trata quando você quer realmente exortar alguém, né? Que eu já citei aqui, mas é bom, né, para a gente ver que a Bíblia ela tem os parâmetros a respeito dessas coisas, né? Mateus 18, de 15 a 17. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não a escutar, diz-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera como um gentil publicano. É, a Bíblia não fala para você chegar e falar para alguém. Se você viu alguma coisa, se você viu seu irmão pecar ou se seu irmão pecou contra ti também, né? Se a ofensa foi direta. Por exemplo, vou aproveitar que o irmão Nicolas está olhando aqui para mim, eu vou usar ele como exemplo. Se o irmão Nicolas me ofende de alguma forma, né? Qualquer coisa, acaba acontecendo um desentendimento e ele me ofende de alguma forma. Vai adiantar alguma coisa eu segurar isso e falar com o meu irmão aqui? Vai adiantar alguma coisa? Não adianta nada. Talvez o Nicolas nem perceba, o irmão nem perceba que eu fiquei ofendido. Talvez foi até uma brincadeira, né? Se a gente for levar num outro contexto, pode ter sido uma brincadeira que o irmão fez comigo. Eu não gostei, só que eu vou lá e comento com o meu irmão. Falo assim, pô, o Nicolas o cara vacila, né, velho? O cara é vacilão, mano. Eu fiquei mó chateado com o que ele fez comigo, né? Adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. O Nicolas não sabe que eu fiquei ofendido. Aí o Vitor pode, meu irmão aqui, né? Ele pode chegar e falar assim, pô, é verdade, né? Nicão dá dessas mesmo. Aí começa a espalhar que o irmão não é uma pessoa ruim de se conviver. E não, nada foi resolvido, né? É, indo para Provérbios 25, né? Que é tratando sobre essa questão de que volta, né? As coisas. 25, 9 e 10. Pleiteia a tua causa com teu próximo e não reveles o segredo a outro, para que não te desonre o que o ouvir e a tua infâmia não se aparte de ti, né? Ou seja, se algo acontecer, se houver algo, se
Eu tenho, se eu ver algo acontecendo com algum irmão, se o irmão me ofender, ou qualquer coisa que seja relacionada diretamente a eu e outra pessoa, ou eu ver outra pessoa, eu tenho que tratar com essa pessoa. E pronto. Não tem porquê eu falar da vida da outra pessoa. Para alguém que não tem nada a ver. Não tem para que eu fazer isso. Eu não posso usar de argumento, irmãos, né? Falar assim, mas já aconteceu no passado, já foi. Então para que vai voltar com o assunto? E para que vai falar do irmão que nem tá ali nem para se defender? Às vezes a gente pré-julga muita coisa sobre os irmãos. Falando até de mim mesmo. Falo a gente, mas eu falo mais de mim mesmo. E eu, sinceramente, essa aqui era uma das meditações que eu mais quis trazer, porque estava realmente me incomodando, sendo bem sincero. Porque, vez ou outra, eu participo das conversas também, e eu não faço nada, né? Eu só fico lá ouvindo, né? Mas eu tô errado também. Eu tô errado. Porque eu tô deixando com que essas coisas continuem. E eu não faço nada a respeito. Né? Eu finjo que ignoro o que está acontecendo ali. Mas em vez de chegar e falar, irmãos, eu acho que não convém a gente fazer isso, ou eu mesmo evitar participar dessas conversas. Mas não, porque a gente gosta, né, de falar dos outros, mais do que a gente mesmo, a gente vai lá e dá gás ainda na conversa, né? Você sabia que fulano de tal fez isso também? Né? A gente sempre aumenta, né? Nunca dá uma diminuída. Vai, ó, fez isso aqui também, né? Então é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, irmãos. Muito cuidado, porque não traz proveito nenhum. Nenhum. Ao invés de você estar ajudando seu irmão, você está piorando. Está piorando, você está prejudicando tanto ele quanto a si mesmo nisso. É o que a Bíblia fala. Você não vai estar trazendo nada de bom para sua vida, para a vida do irmão. Né? E a gente que é tido aqui, né, se a gente usar o que Tiago fala, né, como somos salvos, devemos ser fontes de águas doces. A gente realmente acha que fazer isso é proliferar águas doces, né? A gente está sendo figueira que está produzindo azeitona? Ou abrolhos, ou espinhos, né? O que a gente tem feito realmente com a nossa boca, irmãos? Como eu falei, não é para a gente não tratar o pecado. Isso a gente tem que fazer. Mas a gente tem que fazer isso da forma certa, da forma correta, né? Eu tenho, finalizando, irmãos, né? Trazido esses estudos, trago não. Eu tenho trazido esses estudos como objetivo da gente refletir, né? Trazendo para um aspecto mais prático sobre a nossa própria atitude em relação a nós mesmos, né? Por isso que foi falado a respeito de atraso, de gula, que são coisas mais muitas vezes que afetam diretamente a pessoa, né? Ao indivíduo, mas também outras coisas que afetam a nossa relação com a igreja, com os irmãos, ao nosso testemunho, né? E principalmente Deus. Porque o pecado, acima de tudo, ele afeta a nossa relação com Deus. É a primeira coisa que ele afeta, né? A nossa comunhão com Deus, a nossa busca por santidade, né? E no fim, irmãos, o que que a do que está cheia a nossa boca? O que a gente está levando com ela? A gente está levando palavras de bênção, a gente está querendo realmente o progresso, santidade, tanto nosso quanto dos irmãos, à nossa volta, a gente está buscando isso ou a gente só está falando da boca para fora aqui de púlpito, né? Eu falo de mim mesmo, eu tô só falando da boca para fora aqui. Se eu tenho que rever muita coisa na minha vida, né? A gente tem que ficar atento, porque existem pecados que são muito sutis e a gente não percebe. Eles a gente até sabe, quando a gente para pensar sobre eles, a gente vê, realmente isso aqui é errado.
Só que eles entram de uma forma tão sutil assim, que a gente acaba nem percebendo. E lá no fim a gente já tá pecando já. Né? Então, irmãos, que isso sirva de alerta pra gente, né? Até na questão que nossa igreja não é segredo, eu acho, para ninguém, mas não tem passado, já desde um tempo atrás, não tem passado por uns momentos muito fáceis, né? Que é bem estranho, considerando que a gente se tornou igreja de fato há pouco tempo. E, da minha percepção, a gente estava melhor como trabalho do que como igreja. Em questão de desempenho, em questão de comunhão. Em vez de melhorar, a gente parece que ou estagnou ou está regredindo. Né? E muitas vezes essas coisas aqui que pode estar acontecendo. Né? Essas coisas mais sutis que a gente não está percebendo a respeito da nossa vida individual, a nossa vida aqui. Então que essa pequena meditação e essas que se seguem, as que já foram, sirvam de alerta para a gente, irmãos. Muito obrigado pela atenção. Deus abençoe.